professora, a senhorita Maria Alvanete Mesquita, competente educadora. Em 1984, conclui o curso normal magistério do Colégio Dom III. A partir de então começa a lecionar no mesmo colégio, permanecendo até 1993. Durante esses anos, ministrou, entre outras, aulas de História Geral, Português e Literatura Brasileira. Também deu aulas de português de 1996 a fevereiro de 1997 na Escola Agrícola Genivaldo Almeida Vieira. De março a junho de 1990, residindo em Fortaleza, faz o curso de português na antiga FUNEFOR, Fundação Educacional de Fortaleza. Convido nesse momento o secretário de Cultura, Turismo e Lazer do município de Boa Viagem. Mas antes reforçar que ainda na mesma capital, obrigado secretário, participa de um curso de literatura brasileira realizado pela Academia Cearense de Letras de abril a junho de 1992. Em agosto de 1998, ingressa em sua terra na Faculdade de Pedagogia, ofertada pela Universidade Estadual do Ceará, desistindo do mesmo ano. Visando sempre ao crescimento intelectual dos seus concidadãos, publicou, além de vários artigos, pensamentos e composições musicais, 4 trabalhos. Boa Viagem, Ruas, Praças e Avenidas. Falemos assim, um pouco de Boa Viagem, Memórias Eternizadas. Membro da Sociedade Brasileira de Pensadores desde 1997, foi seu vice-presidente de 1999 a 2000. Funcionário da Prefeitura de Boa Viagem, a partir de 1982, trabalha atualmente no Departamento de Cultura, tendo já realizado aqui vários eventos culturais e seminários de língua portuguesa, além de dirigir solenidades cívicas religiosas em diversas ocasiões. Escrito por Maria Rosari Pereira, em saudosa memória. Convido agora o secretário de Cultura, Turismo e Lazer do nosso município, professor Eliel Rafael da Silva Júnior. Senhoras e senhores, boa noite. Sintam-se abraçados a estarem conosco aqui no auditório, no Museu de Arte e Cultura José Sérgio Fares. Eu quero explicar o motivo de reunirmos nessa noite. Todos vocês aqui foram convidados para o lançamento de um livro, que de fato vai acontecer. Mas dentro desse momento do lançamento do livro, também vai ocorrer outras coisas que eu vou explicar para que vocês aí tenham uma compreensão daquilo que vai ocorrer. Mensalmente, a Secretaria da Cultura, desde que assumimos essa pasta, vem fazendo a chamada Sexta Cultural, que é justamente o momento onde nós costumamos mostrar aquilo que nós produzimos aqui durante o mês. Né? Lembrando que aqui nós dispomos de cursos de dança, flauta, violão, violino, instrumentos de sopro, sanfona, flauta doce, né? E bateria. São esses os instrumentos musicais que nós fornecemos aulas gratuitas aqui. Né? Inclusive, esse final do ano de 2022, foi muito prazeroso para nós que trabalhamos na Secretaria. Quando eu digo nós, não só o secretário, mas toda a equipe, né? Uma equipe que trabalha em harmonia, uma equipe que respira cultura, né? E que sente muito prazer quando vê aquilo que está sendo ensinado aqui, né, sendo transmitido dentro das casas das pessoas, dentro das igrejas. Né? Vocês aí, por exemplo, assistiram muitos cultos, missas, houve muitas reuniões de família onde músicos formados aqui estiveram tocando. Né? Então, assim, nós sentimos um prazer tremendo quando nós vemos aí os nossos alunos já fazendo aí os seus primeiros acordes, já tendo aí uma presença de palco, né? Isso é muito bom para a cultura do município de Boa Viagem. E
eu tenho de mencionar também que isso que está sendo feito hoje também é o cumprimento da Lei Aldir Blanc, a qual o professor Cícero Pinto foi contemplado como um recurso, né, de um edital lançado aqui pela Secretaria. O professor Cícero, depois de fazer um projeto, ser avaliado, então ele foi contemplado. Vocês aí precisam também saber dessa informação, que da entrega do resultado do projeto até o momento que vocês chegam com o livro em mãos, levou mais de e olha que foi só revisão, só foi digitação, revisão e depois a diagramação e todo o processo técnico para que chegasse às suas mãos. Então o livro não é uma coisa feita assim no estalar de dedos, né? É uma coisa que demora, né? Então praticamente um ano, já um texto já todo feito, já produzido, né? Nós fizemos essa questão e depois eu vou trazer essas falas aí para vocês também. Bom, nesse primeiro momento, aqui, considerando também, aí onde eu vou falar, não é só o lançamento do livro do professor Cícero Pinto, mas ele não sabe, nem ele sabe, mas hoje também é uma cerimônia, né, de despedida. Mas despedida do quê? Despedida do Cícero, porque o Cícero está aí já no processo já de aposentadoria dos quadros da Prefeitura Municipal de Boa Viagem, né? Vai nos deixar muita falta, né? Um funcionário exemplar, um funcionário que vestiu durante muitos anos aí a camisa, né, do governo municipal, sempre ali pronto a responder às nossas dúvidas, sempre pronto ali a ajudar. Tive o prazer de trabalhar ao lado dele por 4 anos, né? Fui aluno, fui colega de trabalho, mas sempre por isso sou amigo, né? Isso é um grande privilégio para mim. E que isso a gente vai falar, como alguns de vocês aí se inscreveram para falar também em outros momentos. Então vamos lá. Dentro desse período que nós trabalhamos no museu, uma coisa que eu percebi ali, que o Cícero Pinto tinha uma enorme paixão por aquele instrumento que está ali no cantinho, por aquele piano, né? A história desse piano é bem interessante. Chegou uma médica aqui, acho que o professor Cícero Pinto, depois, se eu falar alguma coisa que não for correta, vai me corrigir. Chegou uma médica aqui na cidade, ela trouxe esse piano, e carregar esse piano não é coisa fácil, né? Muito pesado e dá muito trabalho, e ela resolveu se desfazer do piano e doou ao museu. E durante 20 anos, Cícero, por aí, né? Acho que por 20 anos esse piano ficou calado, né? Dentro de toda a profissão existem os jargões, né? Os jargões que são palavras técnicas ou palavras próprias de cada profissão. Os professores têm os seus jargões, os médicos têm os seus jargões, os advogados têm os seus jargões, né? E dentro da museologia existe um jargão chamado semióforo, né? O João Lima, que já foi militar, semióforo ali também é a patente de segundo tenente, né? Mas dentro da museologia, o semióforo é um equipamento que perdeu a sua funcionalidade original. Então, durante praticamente 20 anos, esse piano perdeu a sua função, que era tocar. Então, era um piano calado. Assim que nós assumimos a secretaria, como nós somos também, como também somos estudantes do curso de museologia, nós percebemos que a existência desse museu, desse piano dentro do museu, ela não era interessante, porque não é uma peça importante para a nossa história. Apesar de ser uma peça muito valiosa. Se você olhar para aquele piano ali, um simples piano, mas é um piano aí que, se você for comprar um novinho em folha, vale aí entre 30 e 40 mil reais. Então, foi um presente deixado pela doutora Cacilda, um presente muito valioso, não é? Mas um presente valioso que, se ele tiver encostado na parede sem funcionar, perdeu a sua importância.
Então hoje nós resolvemos fazer uma homenagem ao professor Cícero Pinto e trazer algo diferente, né? Nós convidamos aí o professor Israel Salles. Professor Israel Salles, por favor, venha. Ele vai fazer a execução do hino do princípio de Boa Viagem, né? Ali no piano. Lógico, vocês estão vendo aí paredes, né? O piano e o teclado. Teclado já com a sua que não está afinado, funciona, mas o professor Israel ele vai tentar tirar dele o hino do município. Vocês vão ficar sentados, aqui nós estamos numa espécie de sarau, nós vamos tentar degustar o som, né? Então, vamos tentar degustar o som do hino do município ao som do piano. Eu estou me sentindo indo por guerra com a espada e o pessoal cheio de metralhadora. O Israel diz isso porque durante todo o mês, durante toda a semana, ele relutou em tocar, porque ele dizia que está desafinado nesse. Israel, para o leigo não percebe. O leigo não percebe. Quem percebe é quem tem ouvido afinado para isso. Então eu peço a vocês que nesse momento ouçam o hino do município de Boa Viagem ao som do piano. Desafinado, claro. Ao som de um piano e do município. Então, nós estamos aí tentando trazer esse equipamento à vida. O nosso desafio, até uma promessa da primeira-dama, é de fazermos a restauração desse piano. E quem sabe agora, em 2022, nós tenhamos também aqui um curso de piano, talvez um curso de piano clássico, né? É um desafio, eis o desafio. É 2023, eis o desafio. Muito bem. E ainda estamos aqui com o calendário casado, mas muito bem. Quero aproveitar também o momento e convidar aqui dois dos músicos da banda João Xavier Guerreiro. Vamos lá. O Edinaldo e o Alexandre. Vocês viram que nós deixamos a banda municipal para receber vocês ali e estamos trazendo aqui para vocês degustarem, né? Músicas do nosso cotidiano, os hinos, né? Tocado, executado por equipamentos que nós não temos o costume de ouvir. E quando eu falo em harmonia, os meninos aí estão trazendo dois sax, né? Um sax alto
que está aí com o Alexandre, e o sax tenor. Se nós fôssemos falar em música sertaneja, nós dizíamos que o Alexandre é o Leonardo e o Edinaldo é o Leandro, né? Então, graças à harmonia, esses dois equipamentos se completam. Então, ser secretário de cultura também exige a gente também saber dessas coisas, né? Porque a cultura é muito dinâmica e também muito ampla. Bem além do que as pessoas pensam que é só festa e ornamentação. Então, vamos ouvir o hino nacional, né? Ao som do sax. Essa dinâmica, essa harmonia que existe aí entre os instrumentos que trazem esse som tão gostoso aos nossos ouvidos. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Rinaldo. Obrigado aí, Renan. Então, olha bem, eu tenho também que explicar aqui também um pouco da ordem das falas e daquilo que nós vamos fazer hoje. Então, nesse primeiro momento aqui, nós tocamos esses dois hinos, vamos partir agora para a composição da mesa, né? E vamos assim começar o momento do lançamento do livro. E o prefeito parece que já chegou, né? Tem e-mail aí, viu, Fábio? Tem e-mail porque a Fábio disse: eu vou estar em Fortaleza, mas eu vou fazer de tudo para chegar aí o mais rápido possível. E graças a Deus chegaram aí. A gente resolveu começar um pouquinho mais cedo, mas você está dentro do programa. Muito obrigado. E em nome da Prefeitura de Boa Viagem, Cícero, nós queremos te agradecer. Em nome do município, de todos os moradores dessa cidade, nós queremos agradecer a você por esse período em que você passou como funcionário exemplar do governo municipal, que serviu e ainda serve muito bem. Por onde você andou, você deixou marcas positivas para todos os moradores de Boa Viagem. Então, não existe uma pessoa aqui nesse município que não te queira bem. Então, a você, nosso muito obrigado e uma salva de palmas. Convidamos para uma mesa sobre palmas para o prefeito de Boa Viagem, Regis Carneiro. Professora Fabiola Bezerra. O vice-prefeito de Madalena, senhor Gilvan Salles. Convido o professor Cícero Pinto do Nascimento. Secretário de Turismo e Lazer do nosso município, o professor Eliel Júnior. O vereador e
vereador também do nosso município. Convido também o médico e ex-vereador de Boa Viagem, doutor Luteberg Mendes. Agradecendo a todos os profissionais da sociedade civil aqui presentes, os componentes da mesa, podem sentar, ficar à vontade. Agradecendo também, registrando aqui a presença da secretária de Educação, professora Francisca Sampaio Tia Chiquinha, chefe de gabinete Ana Paula, a secretária de Saúde de Boa Viagem, doutora Kênia Páscoa, o advogado doutor Agileu Lemos de Souza, o professor e escritor de Itatira, Vandeir. Aos estudantes, professores, familiares, profissionais da imprensa, a sociedade civil, nós agradecemos a presença de todos aqui nesta noite. Agradecemos também o total apoio e suporte à Banda Municipal João Xavier Guerreiro, uma das mais brilhantes e competentes bandas da nossa região, a nossa Banda Municipal João Xavier Guerreiro. Esse momento, para abrir a sequência de falas, convido o vereador e professor Adelmo Rodrigues. Boa noite a todos. Cumprimentar a mesa, a pessoa do excelentíssimo prefeito municipal, Regis Carneiro, primeira-dama Fabíola, em seu nome as demais autoridades aqui municipais. Cumprimentar a pessoa desse amigo e irmão, amante da cultura, proprietário do Museu do Sertão, Giovanni, vice-prefeito do município de Madalena, as demais autoridades advindas de outro município. Cumprimentar todos que aqui estão presentes, na pessoa dessa mulher que eu amo de coração e tenho uma eterna dívida de gratidão, e que ao chegar aqui meu coração até puxou mais forte. Professora Eulene Camussa, que trago muito da senhora em mim, tá certo? A minha gratidão. Como é bom ser professor e me espelho muito na senhora, tá certo? Mesmo sabendo que não sou 1% daquilo que a senhora é, tá bom? Enquanto educadora, enquanto cidadã. Cumprimentar o professor Cícero Pinto do Nascimento, e eu queria uma salva de palmas, queria compartilhar esse momento com outras duas pessoas que são responsáveis diretos por manter viva a memória de Boa Viagem. E mais que isso, meu colega Marcos Velho, de faculdade, responsável por pesquisar, por passar horas e horas de estudo lá na Biblioteca do Estado, buscando e garimpando um pouco da história aqui e acolá de Boa Viagem. Por gentileza, secretária Eliel, o professor Cícero, uma salva de palmas a Eu teria muito para falar, minha cara amiga secretária Chiquinha Sampaio, que também agradece muito o nosso município com o seu trabalho. Mas eu vou aqui buscar as sábias palavras do nosso professor e escritor, historiador Cícero Pinto do Nascimento, quando ele, muito inspirado, assim escreveu: a minha terra, eu canto a minha terra, este pedaço de chão, que não tem vulcão nem guerra, e vive no meu coração. Eu canto suas belezas e os seus encantos mil, de valores e riquezas, nesse meu vasto Brasil. Eu canto este verso nobre, de um povo hospitaleiro, que acolhe o rico e o pobre, e é sempre tão ordeiro. Eu canto meu rincão, e o saúdo com ufania, pois deste grande sertão ele recebeu-me um dia. Enfim, ó Boa Viagem, que a quem me viu nascer, receba minha homenagem pelo seu engrandecer. Muito obrigado e viva a nossa querida e amada Boa Viagem. Agora a palavra, o vereador doutor Williams Vaz. Boa noite. Boa noite. Gostaria inicialmente de cumprimentar as autoridades, em nome do excelentíssimo prefeito Regis Carneiro,
palavras em nome do secretário Ariel Rafael, no qual aproveito para parabenizá-lo pelo trabalho que vem realizando à frente da Secretaria e cumprimentar a todos que estão presentes nessa luta, nesse momento tão ímpar. A gente fica muito feliz, professor Cícero, muita alegria de poder participar de um momento como esse, na qual eu inicio parabenizando o senhor por todo o trabalho da educação. Se o senhor me permite uma analogia, um trabalho como esse, na qual o senhor já está na segunda edição, é como um diamante, onde esse diamante é lapidado diariamente, para que se consiga um resultado primoroso e precioso. E é isso que eu considero uma obra como essa, uma preciosidade que não tem valor, onde se resgata memórias, histórias. Tive a oportunidade de estar folheando agora há pouco o livro e observando a área da saúde. Isso traz à memória da gente vários fatos históricos que aconteceram e que são registrados através de uma obra tão importante como essa. Então, a gente só tem, professor Cícero, enaltecer e agradecer o trabalho, a dedicação que o senhor tem tido em tudo que é relacionado na história do nosso município. O senhor tem sido inspiração para vários alunos, tenho certeza que o professor Rafael também teve sua inspiração e a condução da sua formatura também espelhada em pessoas como o senhor, na qual tem esse carinho tão primoroso pela história. A gente que visita o museu, vê o carinho que o professor Cícero tem por todas aquelas obras, são como filhos, né? Tenho certeza que são como os filhos que o senhor tem ali, que sempre cuida com todo carinho, atenção e dedicação, preservando a história do nosso município, onde a gente sabe que é sempre bom a gente rever o passado para entender o presente e projetar o futuro. E graças a esse trabalho, a dedicação na qual o senhor tem nessa segunda edição, que eu torço que ela se multiplique por outras edições, é que a gente mantém viva essa memória cultural e histórica do nosso município. Então fica aqui o nosso carinhoso parabéns, professor, e muito obrigado por tudo que o senhor tem feito pela história do nosso município. Muito obrigado, professor. E agora nós encontramos a fala do secretário de Cultura, Turismo e Lazer, professor Ariel Júnior. Bem, eu saúdo a mesa, em primeiro lugar o nosso prefeito, o vice-prefeito Madalena, Gilvan Salles. Gostaria de mencionar aqui também o nome de um amigo que nós construímos nessa jornada em pesquisa, né? Vandery, cadê você? Vandery, fique perto. Vandery, o Vandery já na luta aí pelo mestrado, né, Vandery? Vandery também está me ameaçando aí com uma pesquisa para falarmos sobre os povos indígenas daqui, né? Quem sabe até uma conquista mais adiante, até para a educação, porque construindo-se um texto, há a fundamentação para a Secretaria da Educação e um ganho a mais para o município. Bem, cabe a mim fazer assim, uma análise gráfica do livro, né? Lembrando algumas coisas e algumas pessoas. Na primeira edição, alguns aqui tem em casa. Quem tem esse livro aqui em casa? Olha aí, né? Isso, né? Quem tem esse livro em casa sabe a preciosidade que possui, né? O medo de emprestar, né? Olha aí isso, as pessoas levam, acham tão bom que esquecem de devolver, né? Então não volta mais. Então, quem não tem, geralmente costuma às vezes mentir, né? Tem um livro do Evangelho justamente porque é o perigo de não voltar. E esse livro aqui, naquele primeiro momento da sua formatação, foi fruto do trabalho do nosso amigo Renato Paiva, né? Renato batalhou muito, passou horas e horas, dias e dias aí, fazendo a digitação, corrigindo, naquele sofrimento também de não salvar, né? O computador, não havia a tecnologia que existe hoje, né? Então algumas coisas se digitavam, se perdiam. Então todo esse texto aqui se perdeu.
né? Esse texto aqui foi lançado no dia 21 de novembro de 2003, lá no Colégio Dom Terceiro, correto? Né? Foi lá no Colégio Dom Terceiro. E que, assim, eu tive um enorme prazer nesse texto aqui, de participar, não só do lançamento, mas também participar de um artigo, né? Foi um dos primeiros artigos que escrevi na época. E assim, eu fiquei lisonjeado, né? Ora, para mim, uma grande honra colocar um artigo meu dentro do livro de um sujeito que foi meu professor do USPB também, vou falar isso, viu? O USPB, pois é. E assim, para mim foi algo fenomenal. E Deus me concedeu a graça de, assim, construir ao lado do professor Cícero Pinto, né? Uma grande amizade, e dizer, né, que fico muito, muito, muito feliz de ter me dado essa injeção de estímulo para que viesse então a segunda edição. Segunda edição que passou pela mão de vários digitadores, né? No caso aqui nós tivemos um mês com o e a Cristério também, né? Não está por aqui. E isso, aí já vou mencionar. Aí, bora lá. Então, esse trabalho foi entregue ao Gerson, né? Os meninos aí, então, dividiram, fatiaram, então saíram aí fazendo a parte de texto. E eu me preocupei em ajudar justamente na parte de imagens, né? Eu tenho um banco de imagens muito grande de Boa Viagem, né? E o Gerson me disse, Ariel, a capa. O grande problema que nós temos é a capa. Não, a capa não é problema. A capa nós temos aqui um sujeito, vai aí, nós fica em pé. Nós temos aí um sujeito que vai então, aqui, olha, é tudo do trabalho do Toy. O Toy não é só um fotógrafo, o Toy é um artista, né? Porque ele fez aí todo o trabalho aqui da capa, né? Tanto aqui a parte frontal, como aqui a parte, né, de trás. Então, ele fez toda a organizaçãozinha aqui. Então, ficou assim um trabalho fantástico. E aí, como cochichou aqui na orelha, porque ele também é formado pelo Renato Paiva. Então, quer dizer, é uma coisa passando de um colega para o outro, né? Então, foi o sujeito aí que organizou essa imagem, que vem ali com o drone, que faz assim aquela mágica com o celular e entrega essa obra de arte. Procuramos também, na parte de texto, fazer algo diferente da primeira edição, porque vocês percebem que na primeira edição a parte da coloração da capa era um tanto pobre, não é? E alguns textos, inclusive, algumas páginas, algumas capas de alguns livros, inclusive chegou até a desaparecer, correto? Chegou a desaparecer. O meu, ele até teve uma sobrevida porque eu coloquei o plástico, né? Mas a grande maioria das pessoas que tem esse livro em casa e o leio tanto quanto eu leio, né, estão com a capa bem estragada. Outra coisa que esse livro não possuiu foi a chamada orelha, né? Também não possuía a orelha. Então eu sugeri ao Cícero, o Cícero acatou. Hoje, olha, uma orelha, uma capa com uma melhor qualidade, né? Moderna. E quando nós fazemos então já a análise já interna do texto, algo que as pessoas sempre me perguntam e eu quero deixar claro, né? Esse livro aqui, ele é um retrato de Boa Viagem até o ano 2000. Não é? Algumas pessoas me perguntam, mas está atualizado? Não. Isso aqui é um livro de referência, né, que mostra o que Boa Viagem foi até o momento em que foi lançado. Uma edição
atualizada é o desafio que temos a partir deste, não é? Para que chegasse a segunda edição, teve de ter a primeira edição. A primeira edição, na época, foi custeada pela Prefeitura de Boa Viagem, no governo do prefeito Fernando Assef, correto? Foi vendendo e pagando a gráfica. Este não. Este já foi uma premiação da Lei Aldir Blanc, e que também recebeu apoio, total apoio da Prefeitura Municipal de Boa Viagem na gestão do prefeito Regis Carrilho. Algumas pessoas pensam e às vezes nem avaliam a importância desse livro. Boa Viagem está em um momento de transição, especialmente dentro da educação. Todo estudante de nível superior, ele coroa ao término do seu curso com uma monografia. Não é? Todos aqui que possuem o nível superior sabem disso. E todo aluno, todo acadêmico que, ao concluir o seu curso, sofre para buscar um tema para fazer a sua monografia, ele sofre muito, muito e muito atrás de construir uma bibliografia para o seu trabalho acadêmico. O Brasil possui mais de 5 mil municípios. Destes 5 mil municípios, poucos os municípios possuem um texto tão rico como Boa Viagem. Poucos municípios do Brasil possuem condensado em um livro tanta informação do seu município como Boa Viagem possui. Então não há como escrever sobre Boa Viagem, não há como mencionar o nome de Boa Viagem sem consultar o livro Memórias da Minha Terra. Ontem eu estava falando que eu tenho até pouco conhecimento com o senhor Tabosa e com Pedra Branca, mas Cícero Pinto é para Boa Viagem, aquilo que Maru Simão é para Madalena e para Cristiano Pinto, que também presenteou aqueles municípios ali, também com livros que contam a história do município. Então, a importância para a educação de Boa Viagem, esse livro aqui, ele é muito. Então, muito obrigado, professor Cícero Pinto, por essa pesquisa, e a batalha agora é continuar para uma edição atualizada. Vou encerrar aqui a minha fala, que eu já falei demais. Dia 25 ocorrerá o aniversário do saudoso Padre Paulo. E esse mês aqui é um mês assim, muito corrido para a Secretaria da Cultura, o mês de janeiro. Nós vamos fazer a inauguração e também a primeira exposição itinerante do Museu Municipal Professor Cícero Pinto, que é justamente uma homenagem ao reverendo Padre Paulo, em que nós pretendemos mostrar o Padre Paulo em 3 aspectos de sua vida: o sacerdote, o professor e o homem, com todos os seus defeitos, com a sua falta de paciência e por aí vai. Então, essa é a nossa intenção. Desde já, eu deixo o convite a todos. Quem fez a foto do primeiro livro? A foto do primeiro livro que fez? Eu fiz a foto do primeiro livro. Tá perguntando. A capa? A foto da capa não recordo. Foi você? Foi você aí? Olha aí. A criatura e o criador, se encontram muito bem. Agradecendo a todos os profissionais da imprensa que se fazem presente, apresentando as emissoras de rádio aqui do nosso município, páginas e blogs e também sites. Convido nesse momento o médico e ex-vereador com a palavra, o Dr. Gutenberg Mendes. Desde a grande boa noite a todos e a todas, Quando até entrei aqui, eu fiquei surpreso, A gente pensava que ia só com a didaticatória, e na fala do Enel, eu me lembrei dos poucos livros que a gente lê, infelizmente pelo tempo,
Tecuja, que é um livro chamado Ave Professor. Não sei se alguém conhece, tem um filme. Esse filme ele retrata uma história de um professor nos Estados Unidos que ele tentou fazer uma música e nunca conseguiu fez a música com muita dificuldade e ele queria ganhar muito dinheiro com essa música. E nesse ínterim, ele, para poder sobreviver, teve que ser professor. Né? E nesse livro, ele conta praticamente a história contemporânea dos Estados Unidos, guerra do Vietnã, tudo. E um belo dia, esse professor iria se aposentar. E no último dia, pelo não, espero que não seja, ele sai, o filho dele vai pegar a esposa e ele vê uma zoada no auditório. E essa zoada no auditório vai lá. Esse auditório está lotado de gente. Os alunos de 50, 51, 52, 53, tem todas aquelas pessoas que, por algum fator ou outro, foram tocados pela música, ele era professor músico, assim, a sua história enquanto professor durante 30 anos. Professor Suíça, essas pessoas aqui foram tocadas pelo Senhor, no coração. Eu tenho uma coisa no pedido. Naquele mesmo livro, a pessoa na qual uma aluna de violino, inclusive, até o tinha curso de violino, né? Hoje era, naquele momento, ela era governadora do estado dele. Viu, Reis? Como é que as coisas que acontecem? Então ela chegou e disse que ele seria a orquestra sinfônica, porque a harmônica vai diferença, não é muito sinfônica, tem uma diferença mesmo. Tem uma diferença assim, ele foi convidado a ser o titular da Orquestra Sinfônica do Estado, no caso, Massachusetts, nos Estados Unidos. Essa é a história que acontece. Então, professor, com todo o seu conhecimento, com toda a sua história, com toda a sua memória e seu cérebro, não se aposente não, né? Não vai assim. Ele vai ter que ser alçado, né? A palavra essa, do português nesse mesmo, que a gente chama muito de português. Alçado para outras áreas, para outros conhecimentos. Só terminando um pouco, terminando muito, eu vi um dia desse falando com o doutor Evaldo, ele disse o seguinte: doutor Evaldo, o senhor vai se aposentar? Eu esperei tanto tempo, pratiquei tanto conhecimento, tanta experiência na minha prática, eu não vou me aposentar. Agora, não existe isso. E queria também, professor, agradecer, porque meu nome também está nesse livro, viu? Eu achei legal. E só terminar um pouco, quando ele chega numa cidade, eu sou de Goiás, de Fortaleza, não posso dizer quantos anos, porque senão vou dizer que eu sou velho, mas a gente chega e tem referências. A primeira referência que eu tentei é a história do município, né? Você tem que saber onde é o local, onde é tudo. Então, o livro do professor Cícero, para mim, foi uma referência naquele momento, quando eu cheguei e vi histórias, muitas pessoas, quem chegou à primeira televisão, quem foi o primeiro motorista, essas coisas que para a gente intriga, né? A gente que é do outro local, intriga. Quem foi a Maria Assistente, que é uma grande parteira, acho que eram duas, né? Acho que eram duas. A memória está boa. Mas eu queria que vocês, assim, hoje, nessa noite, se deslumbrasse e se desfrutasse da cultura que com certeza vai fluir hoje por esse local que a gente está aqui. Eu acho que como eu já falou, o momento é um momento, não é um momento de um livro, é um momento de cultura. E só lembrando um pouquinho, a doutora Cacilda, né? Trabalhou aqui com uma pessoa espetacular. E eu queria agradecer a vocês todos aqui. Obrigado, professor, obrigado, obrigado para todos. E eu acho que quem agradecer aqui não é o Cícero, é a vocês, ao Cícero, a todas as pessoas que estão aqui, que com certeza, nesse momento, vão sair aqui com uma história de vida, uma história de cultura muito maior que esse cidadão tem na sua memória,
sua formação enquanto ser humano. Obrigado, professor, por ter sido obrigado e continue na sua trajetória. Obrigado, doutor Deber Mendes. Uma deixa, quero aproveitar a oportunidade e pedir que você ainda que não fez o licenciamento do IBGE, uma campanha do município de Boa Viagem, ligue 137 de 8 da manhã às 21h30 todos os dias. Nós temos até o final desse mês de janeiro para reforçarmos a contagem aqui do nosso município. Estamos com um número inferior com relação ao último censo. É importante, você que não fez ainda, possa estar passando as informações. O Disque Censo é 137, é uma campanha do município, de 8 da manhã às 21h30. Aproveito e registrar aqui, a pedido do nosso querido professor Cícero Pinto, a presença do filósofo Diogo Alves, Diogo, e de pré para nós conhecermos, e também a pastor Emerson, a primeira igreja batista aqui de Boa Viagem. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos botar a cultura aqui de lugar do doutor Agileu. Doutor Agileu de Souza, que a gente tem também, Esther e Alfredo Igor, que estão presentes também aqui no nosso evento. A palavra, nesse momento, convido o vice-prefeito de Madalena, o senhor Gilvan Santos. Boa noite a todos e todas. Está dizendo o prefeito aqui que fica até difícil falar, né? Depois dos oradores aqui. Quero cumprimentar aqui iniciado pela plateia, o mais novo, o viajense, né? Meu amigo Edinho, nosso parceiro aí de Madalena. Cumprimentar o meu amigo, que eu passei por ele no vídeo, aí, a cidade de Itadira, aí, nós somos vizinhos. Obrigado, Ney, pela lembrança aqui. E cumprimentar aqui o nosso prefeito, o Regis, secretário de Cultura. Cumprimentar esse vereador aqui, trabalhador e atuante, meu amigo Adel. A gente sempre conversa, bate papo. Já tive algumas oportunidades de estar com ele e sei o quanto ele realmente é comprometido com a sua cidade, né? Com a cidade de Boa Viagem, né? Nobre colega, vereador, doutor Gutenberg, que estou vendo pela primeira vez. Quero dizer para ele, e eu estava ali com o Edinho, quando ele disse que era o senhor, eu não me conhecia só de nome. Doutor Gutenberg é da área da saúde e eu, por ser político de Madalena, me dedico muito nessa área. E aqui eu quero fazer um agradecimento, doutor, em público, pelo que você fez pelos meus irmãos e faz ainda na sua área, na área da saúde, pelos meus irmãos madalenenses. Porque nas minhas andanças, eu encontro muitas pessoas que foram assistidas pelo senhor e falam muito bem de você, viu? Obrigado. E cumprimentar esse mestre da cultura, esse poeta, escritor, meu amigo Cícero Pinto. O Pinto, meu amigo Cícero, a gente aluga muito o ouvido dele, a gente, quando se vai ali para o telefone, prefeito, fica até tarde conversando, nós falando de história, fala da cidade de Madalena, a gente fala da cidade de Boa Viagem e falamos muito sobre Luiz Gonzaga, né? No qual nós temos um espaço ali na cidade de Madalena. Eu estava falando com o prefeito aqui, um espaço que é o Instituto Museu do Sertão. É um museu que lá a gente conta a história de Luiz Gonzaga, a história do sertão e tem outros apetrechos que falam do passado, o qual nós recebemos todas as escolas do município, escolas vizinhas, e agora estamos recebendo universitários também para a pesquisa, né? Luiz Gonzaga era um tema muito pesquisado. Luiz Gonzaga tem mais de 100 livros escritos sobre ele, sai quase todo ano, e pergunta sobre Luiz Gonzaga do Enem. Então, para mim ser breve nas minhas palavras, quero dizer que a gente fica feliz e satisfeito de participar desse momento da história. Estava perguntando aqui ao prefeito Regis, ele dizendo que 90% ou mais das pessoas que estão aqui são de Boa Viagem. Aqui eu quero pedir uma salva de palmas para vocês. Parabéns a vocês por estarem aqui prestigiando esse evento, o evento da cultura. Parabéns, prefeito Regis, parabéns, secretário de Cultura, por dar esse apoio a uma área tão importante numa cidade que é a área da cultura, a área cultural. E a gente vendo aqui,
esse livro, e eu ouvi as palavras no início do secretário de Cultura, ele falando da despedida do professor Cícero Pinto. Ele pode estar se despedindo nesse momento de algum cargo ou de alguma posição na gestão do município pela idade, já pelos seus anos de contribuição que ele vem dando à Boa Viagem. Mas ele está imortalizado nas entrelinhas desses livros, né? Isso realmente é que faz história. Isso realmente é que nos deixa para a posteridade. Eu costumo dizer, principalmente em colação de atividades, quem trabalha com atividades sabe, tem a certeza mesmo que tudo é passageiro, e o que nós deixamos não é a casa boa, não é o carro bom, não é o dinheiro do banco, mas sim a história, o que você fez de bom, né? O que você fez de bom. Doutor Gutenberg já tem a sua história lá em Madalena pelos atos que ele fez como médico. Meu colega vereador aqui, Adel, também tem sua história na cidade de Boa Viagem. E o nosso prefeito Regis, que está aqui no seu primeiro mandato, já está fazendo história, porque eu escuto muito falar do prefeito Regis de Madalena, mas é de bem. É pelo trabalho, é pela forma que ele vem trabalhando, e vem construindo, e vem dando uma cara nova à cidade de Boa Viagem. Então, Regis, parabéns, isso é muito bom, ter um prefeito que cuida, que realmente tem compromisso com a sua cidade. Então, para finalizar as minhas palavras, doutor Cícero, meu amigo, poeta, eu vou encerrar aqui falando uma frase que Luiz Gonzaga falou nos seus últimos dias de vida. O repórter chegou para ele, professor Cícero, e perguntou como é que ele queria ser lembrado. Ele disse que queria ser lembrado como filho de Santana, como filho de Januário, como sanfoneiro que amou muito o seu povo e decantou o sertão, decantou as árvores, os padres, os cangaceiros. Realmente, Luiz Gonzaga deu nome e colocou no mapa o nosso Nordeste. Então, ele sabia naquele momento que ele tinha feito o legado que ele estava deixando, mas ele não tinha dimensão de quem ele era, porque quando se é gênio, não tem dimensão do que é. Então, professor Pinto, você vai ficar eternizado e vai ser lembrado pelas memórias, pelo que você fez e pela defesa e pelo amor que você tem pela cidade de Boa Viagem. Parabéns, parabéns e parabéns. Quero a presença do diretor da Rádio Osâmbia FM também, professor Valdir Rodrigues, muito obrigado também pela sua presença. O nosso querido Marcos Veras também que acompanha esse momento todo especial. A ex-vereadora Mocinha Batista, muito obrigado, dona Mocinha, também pela sua presença aqui nesta noite. E a dona Aida Teixeira, e secretária do Trabalho e Assistência Social aqui do nosso município. Uma oportunidade de convir para a fala o ex-vereador representando a loja maçônica do município de Boa Viagem, o senhor João Lima, tem a palavra nesse momento. Meu ilustre prefeito, Regis Carneiro, aqui um salve a todas as autoridades aqui da mesa, a primeira-dama do nosso município, a dona Fabíola, a quem gostaria de saudar todas as senhoras, senhoritas e curumis aqui presentes nesta noite memorável. Ao meu amigo e irmão, professor Ariel. O Ariel também pertence à loja maçônica Cavaleiros do Amor, número 79, e é mestre maçom da nossa loja e grande palestrante, escritor, professor e pesquisador. Meu nobre amigo, professor, pesquisador, professor e escritor Cícero Pinto. Hoje, senhores vereadores, Cícero, hoje é uma noite memorável que vai ficar perpetuado em nossas lembranças. A noite é que o nosso ilustre e amigo Cícero Pinto faz o lançamento de sua segunda edição do livro Memórias de Minhas Terras, trazendo uma cultura especialmente dedicada para a juventude e para o povo em geral, porque um país, um estado, um município que não tem cultura é como
um planeta apagado. Não tem luz, não tem brilho. E o que brilha é justamente a... Cícero, você é um dos responsáveis, Daniel é um dos responsáveis, tantos outros aqui, os nossos professores das redes municipais. Se cada aluno pudesse ter esse livro, ele fosse obrigado a ler na primeira ou última página. Quem sabe? Quem sabe? Então, é uma noite realmente muito alegre e muito feliz para todos nós. Nós desejamos a você, Cícero, muita felicidade. Que você vai se aposentar de fato, porque a lei lhe dá esse direito, mas o seu trabalho vai continuar perpetuamente até o último dia, até o último suspiro de sua vida, porque você tem realmente garra e a coragem suficientemente para trazer a todo o município de Boa Viagem os seus ensinamentos, o seu conhecimento e a cultura do nosso município. Muito obrigado. Obrigado, senhor João Lima. Estou aqui agradecendo a presença também dos profissionais da imprensa, representando a Rádio Líder, FMFJ Notícias, repórter Ana Rodrigues, da TV Boa Viagem, Lucas Wendel, Carlos Guerreiro, e também a página Live Notícias acompanhando esta solenidade. E agora passo a palavra, vamos convidar também TV Sertão News de Madalena. TV Sertão News também marcando presença. Propriedade do nosso querido Ivan Salles, lá no município de Madalena, e Rádio Asa Branca, FM também, como já frisei, e a página oficial da Prefeitura Municipal de Boa Viagem, com registro fotográfico, também do Marco Toy, do Ailton fotógrafo e do nosso querido Fernando. Com a palavra nesse momento, vamos receber também com a salva de palmas o prefeito de Boa Viagem, Regis Carneiro. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar aqui a todos, nosso amigo João Lima, que a gente conhece aí, o nosso vereador André Rodrigues, que também tem sua história, igual todos os vereadores, nosso amigo vice-prefeito aqui de Macaé, o Gil Gonçalves, que também é historiador, faz a sua parte, a sua contribuição lá no seu município, A minha esposa, a Fabíola, irmão dela, todas as mulheres aqui presentes, e nosso vereador ali, doutor Ivo Vaz, doutor Guterberg, como o Gilvão falou, todas as pessoas são importantes, fazem a história, como o doutor faz a parte dele, os vereadores, enfim, o nosso secretário, em nome de todos os secretários aqui, enfim, todos aqui presentes, a Paula, a doutora enfim, todos aqui presentes, como sempre o Eli, a gente sempre fala que o Eli é um cara que tem a cultura, ele é uma pessoa muito importante, não como secretário, mas ele faz parte realmente da cultura do nosso município. É um cara que gosta da história. Toda hora que ele chega para a gente, o Eli vai contando a história de quando foi prefeito, toda aquela história, não sabe tudo, ele tem a história para contar. Isso é muito importante, as pessoas que gostam dessa parte de contar a história do nosso município, porque não só o município, como o Ceará, como o país inteiro, sem a cultura, foi igual nosso amigo João falou, é uma coisa apagada, você não tem nada a lembrar do passado, quem foi, quem deixou de ser, porque todo mundo, querendo ou não, ele gosta de saber o passado, dos seus avós, dos seus bisavós, uma história que todos têm a contar. Isso a gente vê a contribuição do nosso secretário. E por fim, o nosso professor, Cícero Pinto, inclusive eu tive a honra de ser aluno, não sei nem que ano foi, mas foi quando eu estudava no colégio do terceiro, eu também fui aluno do nosso professor Cícero, e sempre a gente lembra, não só hoje, mas como sempre, professor, Boa Viagem, com certeza irá ficar na lembrança de sua pessoa, e como também, eu acho, devedor da história de Boa Viagem ao nosso professor Cícero, porque se eu acredito que sem o professor Cícero e o Ariel e outros, eu acredito que
a história de Boa Viagem já praticamente teriam acabado, né? Parada no tempo, porque você vê que ele fez aquela primeira edição, né? Foi um sucesso, né? A gente parabeniza ele. No caso, agora, fazendo essa segunda edição, né? Com certeza, se Deus quiser, ele tem que ter certeza disso, que ele não irá parar nessa segunda edição, como eu conheço, né? Com certeza, ele, o Eliel, enfim, todos que fazem parte, né? Dessa história, desse livro, né, que está sendo hoje aqui homenageado em Boa Viagem. São muitas pessoas, nosso amigo disse que foi o fotógrafo que tirou a primeira foto, né, que ele perguntou lá no livro, né, quer dizer, fica na lembrança da história, né, como outras pessoas que participaram, como o nosso amigo Tória aqui também, que fez aqui um trabalho bonito, belíssimo na capa, né, enfim, quer dizer, são pessoas que irão ser lembradas para todas as pessoas que irão vir ao nosso futuro, nossos filhos, nossos netos, quem sabe, né? Até quando nós iremos ficar aqui, né? E com certeza, com essa lembrança, com essa dedicação que eles fazendo, a nossa história do nosso município não irá acabar, irá nascer continuidade. E dizer para ele, para o Eliel, para o senhor, né, que eu, né, que como prefeito de Boa Viagem, nós sempre iremos estar à disposição da medida do possível, né, para nos ajudar, contribuir o que for possível para que o município possa dar continuidade a essa belíssima história, esse belíssimo livro que você tem, né, se dedicado tanto. Eu sei que você vem muitos e muitos anos o trabalho, a dedicação e o sofrimento que ele vem com isso, com essa questão bem financeira que a gente conhece, todo mundo aqui conhece bem o professor Cícero, a dificuldade que tem de recursos, né? Porque são poucos, a gente conhece, todo mundo sabe a história, mas nunca ele desistiu e sempre irá estar dando continuidade, né? E por fim, o pessoal da imprensa, né, todos aqui hoje, né, que se fazem presente, também lembrando esse importante dado, esse importante dia, né? Porque a gente está aqui hoje mesmo é só para desejar e dar os parabéns de verdade, né, e que Deus possa te abençoar por muitos e muitos anos na sua vida e você continue com essa linda história que você tem no nosso município. Meu abraço, boa noite a todos. Quero registrar, agradecer também ao professor Valdemir Maria, que representa a escola, Estadual de Educação Profissional da César Almeida Batista. Muito obrigado. Em nome dele estão de todos os professores e profissionais da educação aqui presentes. E registro também a presença do secretário de Infraestrutura e Recursos Hídricos do nosso município, Gleison Vieira. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nesta noite. Com a palavra, a professora e primeira-dama do município de Boa Viagem, Fabiola Bezerra. Boa noite. É um momento realmente de muita alegria, né, para nós boaviajenses estar aqui nessa noite, em que a gente tem nas mãos mais uma edição do livro do nosso grande amigo, desse grande professor Cícero Pinto. Gostaria aqui de cumprimentar a mesa, na pessoa do prefeito Regis, dos nossos vereadores, vice-prefeito Madalena, parabenizar, por esse trabalho feito também no município de Madalena. Não conhecia pessoalmente, mas já havia ouvido falar sobre essa dedicação à cultura, do município. Parabéns. Senhor João Lima, doutor Gutenberg. Foram muitas as falas, a gente fica assim, que vou falar. No momento, realmente é agradecer. Agradecer a Deus por esse momento vivenciado no nosso município. Agradecer a esses dois historiadores. O livro é escrito, foi obra do nosso professor Cícero, mas com certeza teve grande contribuição do nosso professor secretário Eliel Rafael. Eu sempre tenho dito, em alguma oportunidade que tive, que a história de Boa Viagem, como Eliel, ela tem avançado muito. O que seria de Boa Viagem
se não tivéssemos professor Cícero e professor Eliel para fazer esses registros. Eu, você, professor, sabemos dessa história, como bem diz no livro, como foi inclusive palavras do prefeito Regis. A gente sabe dessa história dia a dia, mas precisa-se de alguém que tenha coragem, que seja capacitado e que tenha isso como desafio de colocar isso na escrita, porque palavras são ditas, palavras são reditas, são contadas as histórias, mas geralmente quando a gente passa de uma pessoa para outra, não se passa a mesma história. E quando ela é pesquisada, estudada, registrada, revisada por diversos professores, por alguém que digita, por alguém que lê antes de que esse livro seja lançado, a gente tem uma história mais fiel. E é isso que acontece quando se escreve um livro, principalmente quando se conta uma história real, quando se registra no blog, quando se registra na história, como é o caso dos registros que a gente tem no nosso município do professor Eliel. Registros esses que vão além dos limites do nosso município. Registros esses que são usados hoje em monografias, em pesquisas, em estudos por diversos estudantes, por diversas instituições do nosso estado e até mesmo fora do nosso estado. E a gente fica muito feliz ao ver nesse público diversos professores, em nome da professora Chiquinha, nossa secretária de Educação, agradecer, parabenizar os professores que vieram aqui e pedir a vocês que deem conhecimento aos nossos estudantes, que possibilite a eles a curiosidade, o desejo de conhecer esses livros, principalmente os nossos historiadores. Despertem neles essa curiosidade de ler, de conhecer a história, porque isso é de fundamental importância para todos nós boaviajenses, para os nossos filhos, para os nossos alunos. E ainda mais feliz em ver nossos estudantes, nossos jovens, muitos jovens aqui presentes, que participaram ou que não participaram, mas que vieram prestigiar essa noite memorável no nosso município. Esses jovens que a gente sente que aqui está uma pequena representação do que a gente tem de estudantes dedicados, estudantes que estão voltando e revivendo o desejo de fazer também a sua história. O primeiro lugar que vai ser Sandal vai ser Pronto. Como o professor Adel falou, nós temos aqui um grande exemplo de estudante, aluno de escola pública do nosso município, filho da nossa colega Oscar, que passou em primeiro lugar para a medicina na UES. É um grande orgulho para a gente, como é um orgulho termos historiadores, como é um orgulho termos em nosso município diversas escolas, universidade pública, universidade federal, universidade estadual e todas as formas de estudo, todas as universidades, ela seja pública ou privada, terá sempre o nosso apoio e tudo que se dedica à educação, a crescer a história de Boa Viagem será sempre muito bem lembrada e muito reconhecida. Então, nesse momento, é só agradecer ao professor Cícero a sua dedicação, ao município de Boa Viagem, que ele, como ninguém, tem feito isso durante toda a sua vida, seja como professor, seja como historiador, seja a sua dedicação no Museu de Boa Viagem, e dizer que é muito louvável o seu trabalho, a sua dedicação, e ficará com certeza na história de Boa Viagem, assim
professores, outras pessoas que fazem da sua vida uma dedicação a esse município, seja em qual a área que esteja, né? Que seja em qual a área que se desenvolva seu trabalho no município. Mas hoje, em especial, a você, mais uma vez, professor Cícero, nosso muito obrigada, em nome da administração de Boa Viagem, por essa contribuição a esse município. E terá, com certeza, todo o nosso apoio, quando possível for, para que essa história seja uma história acrescida com seu real valor. E aqui a gente dedica esse agradecimento a todas as pessoas que estão aqui e com certeza serão extensão desse trabalho. Meu boa noite, meu muito obrigada a todos. A professora Alberto está apresentando a escola de ensino médio Dom Terceiro e também a professora Miguel Carvalho, da escola Francisco José Vieira, do Catomó, uma das escolas que neste ano terá tempo integral aqui no nosso município, né, reforçando a informação da nossa secretária de Educação, professora Francisca Sampaio Chichiquim, também está conosco. E nesse momento vamos ouvir com muita alegria e satisfação o nosso professor, escritor, historiador. A noite é dele, com muita alegria, uma salva de palmas, professor Cícero Pinto do Nascimento. Boa noite. Seleto auditório, em nome do senhor prefeito, eu saúdo a todos presentes, manifestando, externando a minha gratidão a todos que aqui compareceram, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Meus irmãos, lendo o capítulo 17 de São Lucas, nós vamos encontrar a cura de 10 leprosos. A lepra era a doença terrível para a época, causava a exclusão da sociedade. Jesus, se compadecendo, cura os 10, e apenas um voltou para agradecer. Onde estão os outros? Não foram 10 os curados? Interrogou o mestre. As minhas palavras hoje são de gratidão. Não serão voltadas para o livro. Um livro que traz grandes memórias desta terra. No dia 8 de dezembro de 73, às 6:30 da tarde, num carrinho do Sr. Juraci Rocha, minha família chegava a esta cidade. Meu pai já um pouco aposentado, e aí eu passei a ter grandes alegrias. Em 74, trabalhando muito na roça. Tempos depois chegou à nossa casa o prefeito da época, Benjamin Alves. Senhor Joaquim, me venda um pedaço dessa terra para a gente construir a escola. Escola que recebeu o nome da deputada Maria Dias, hoje Escola Padre Paulo. Todo aquele terreno era propriedade do meu pai. Ali eu trabalhava, tiramos uma produção enorme, em 74, estudava, em 76 comecei a estudar o supletivo com minha grande querida mestra, cuja presença que não se registra, porque está com problema sério de coluna, Dona Oscarina. Dona Oscarina. Depois conheci uma pessoa por quem nutro grande admiração, Maria Eulene Camussa. Aí eu fui ao lado dela, uma professora muito bonita, e eu olhava, meu Deus, professora Tata Camussa, Maria Camussa. Filhas de meus grandes amigos Edmilson Camussa e Maria Luísa Camussa. E eu levava água nos canecos grandes conduzidos no jumento, porque não
e a casa deles era próxima ali onde hoje é nas proximidades do Ideal. Tudo isso foi ficando na história. Foi ficando na história o Desperta Brasil, lá da igreja congregacional. Trabalho dirigido pelo grande educador, o maior ator que eu conheci até hoje em Boa Viagem, pastor Ezequiel Fragoso. Professores, mestre dos mestres, ao lado de Padre Paulo. Padre Paulo que fazia os alunos tremerem, que diria hoje talvez um professor que vai ser professor Victor, análise sintática do Agileiro, que bicho pesado, é análise sintática, morfológica, toda essa história. Aí tocava o Desperta Brasil às 5h30, 6h da manhã, e ali a gente ouvia a voz do pastor Ezequiel Fragoso, hoje velhinho. Aí eu tenho uma saudade enorme. No dia 27 de setembro de 2020, eu estava em casa só no cadáver com Covid. Acabaram de vir de Xeramubim. E parece que nessa noite, que era o aniversário da Igreja Congregacional Boa Viagense, pastor Ezequiel subiu ao púlpito para pregar, conduzido por duas pessoas. Alguém gravou isso. Então tudo isso vai se constituindo a memória, a história. Professor Diogo Alves. Aqui está um amante da leitura, da literatura brasileira. Eu não conheço nada de literatura universal, com pequenas exceções do grande escritor russo Leo Tolstói, que me fascinou profundamente. E para minha felicidade, o prefaciador desta obra cita Leo Tolstói: pintando tua aldeia te tornarás universal. Qual é, Lucas, a nossa aldeia? Qual é? Boa Viagem. Temos que cantar primeiro a nossa terra. Temos que exaltá-la primeiro e depois cantar a terra dos outros. E assim a gente vai construindo a história. Não falarei aqui de Dr. Humberto Holden, a história dos dois sapos, Luiz Gustavo. O sapo que chega de fora depara com o outro num poço pequeno, e o que estava no poço pequeno fica admirado com as conversas do que vem de outros mares, contando vantagens. Ele não acredita. Quem quiser ler essa história, está no livro De Alma para Alma. É um negócio bonito. Aí, meus irmãos, eu já conhecia muita gente aqui. Conheci os velhos, meus velhos queridos. Aí me tornei aquele menino muito querido de todos eles. Dentre eles, Jonas Fragoso, que meu irmão aqui foi um grande homem, Pompeu Fragoso. Aí era muita gente, como que eu já citei aqui, seu Edmilson Camus, esposa, e muita gente que foi se travando uma conversa grande, e comecei a ajudar o Padre Paulo. Quantas situações difíceis, o menino lá tudo ajudando o Padre Paulo lá no altar. E eu vi um dia na minha frente a grande memória, Aloísio Ximenes de Aragão. Esse homem morreu ainda lúcido, morreu em 80. Ele saberia contar tudo. Lamentavelmente ele não escreveu nada. E ele diria se de fato o primeiro prefeito eleito em 26 foi o irmão dele, que era irmão dele, Luiz Ximenes de Aragão, conhecido por, aí no caso, o Aragãozinho, porque eram 3 irmãos, o Aloísio e 2 com o irmão de Luiz. Um era agricultor, como a Luiz dizia, e outro prefeito. Então essa lacuna ainda existe e nós procuramos.
Quando eu me cansei de estar em Fortaleza, lá no arquivo, este irmão foi trilhando o mesmo caminho, estando na mesma peleja. Aí veio o interesse pela leitura, pela pesquisa. Aí, professora Naldisa Fragoso, que se levante, por favor. Professora Naldisa, sobrinho do reverendo Ezequiel Fragoso. Aí a gente começava a contar a história e algumas coisas. E o pai dela tinha uma memória prodigiosa, Bernardino Fragoso. E a gente vai lucrando, e vamos juntando, não é isso, professor Vandeir? E aí, resultado, veio o livro. Aí, em 89, 88, fiz parte do Partido dos Trabalhadores, com o doutor Deodato, e aí veio a eleição, perdemos para Benjamin Alves da Silva, de saudosa memória, que um dia eu vi um livro e disse assim: nego, vem, porque eu não sabia que era um negócio tão importante, se eu soubesse ter dado mais informações. A história do Benjamin. Aí Benjamin disse assim: Luizinha, mas não deve ficar com esse rapaz, nosso adversário, quer muito para a cultura. E sabe, meus irmãos, o que ocorreu? A secretária na época, a minha amiga, professor, o senhor não vai mais prestar serviço à memória. Havia uma sala no departamento. E nessa sala existia todo o acervo do posto cultural do Mobral, fundado em 1974. Eu fui para Fortaleza, fui estudar, tive muitos privilégios lá, não obstante ter passado muita fome, mas valeu a pena o empreendimento, e lá comecei a frequentar o Arquivo Público do Estado. O Arquivo Público, e aí a gente vai lutando. Os senhores querem saber aonde foi parar o acervo do Mobral, com tudo que havia lá, senhores, não sabemos até hoje. Senhores, havia violões, berimbau, todo o acervo de teatro. Aí eu perguntei minha grande amiga Sandra Pulon, que era a responsável. Sandra, apenas me diga onde está, não sei. As fotos dos padres eu levei para minha casa, porque eu ia para Fortaleza e voltava. Aí, resultado, em 96 fiz um concurso, que era da educação. Fui dar aula, fui aprovado e veio toda a história. Então, a nossa gratidão a todas as pessoas que nos forneceram informações, que nos deram preciosas informações a respeito da história do município. Aí veio a juventude, comecei a dar aula, amante pela literatura, aí veio a história do SPB, aí veio a história da... Olha a minha audácia da vida. Padre Paulo da UES, você vai dar minhas aulas, padre, eu não tenho condição. Você vai dar, aqui está o conteúdo de tudo isso. E eu me saía bem, porque tinha um certo domínio. Hoje não deu mais a questão da cidade, que não vejo isso, mas a gente fez um trabalho. E aí eu tinha todos os contatos e passei um ano lá no Centro de Línguas, nutri da admiração nova pela professora Tereza Lúcia Fonteles, grande autoridade da Congregação Gramatical. Foi uma bênção muito grande. E lá a gente conviveu de maneira, meus amigos, que o trabalho que está hoje aqui, que ora é apresentado, é resultado de todas essas pesquisas. A gente ia anotando e lamento profundamente não ter aproveitado muito mais. Aí eu queria que se levantasse ali o meu, ainda meu parente, doutor Ítalo. Aí ele chegava lá em casa, começava a interrogar as coisas, lembra? E a gente ia conversando, e quem é esse menino? Eu estava sabendo quem era.
Aí me veio à mente, doutor João Felipe, o que disse um dia doutor Rubem Alves, o grande educador. Ele disse numa entrevista, ô jornalista, a coisa é muito difícil fazer educação, a gente tem cultura. Você sabe o que perguntou a minha neta um dia destes? Vô, por que a chuva não cai uma vez? Aí eu estou adotando um menino aqui, o Daniel, por favor, se levante. Eu estou adotando o Daniel. O pai aí eu brinco muito com ele. Ô Daniel, por que o pássaro passa tão longe que a gente ouve tão perto do microfone? Alguém vai dar essa resposta, questão do eco, algumas coisas. A mãe da lua canta na serra e você ouve em casa. Como eu não estudei física, não sei para onde vai, aí eu fui questionando algumas coisas. Aí perguntei semana atrasada o que pesa mais, um quilo de chuva ou um quilo de algodão? É claro que a resposta é óbvia para todos. Mas para as crianças, aí vão pensar que é de chuva. Mas o que vai aumentar é o volume, é a massa. Levou dessa história. Doutor Gutenberg, a minha aposentadoria vai me trazer grandes benefícios, porque por meio dela terei condição de produzir muito. E o Senhor vai levar hoje daqui uma grande missão. E eu vou já dizer, agora eu quero que se levantem, por favor, os meus meninos convidados. Quem são? Vamos lá. Cadê o Gabriel e o Rafael? Luiz Gustavo, por favor. Doutor Adileu, o Gabriel e Rafael aqui, por favor. Doutor Adileu, o senhor não é menino, mas é o padrinho dos meninos. Cadê o Mário Toy? Já está ali. Meus amigos, eu quero dizer a vocês da alegria grande que temos aqui. Primeiro eu conheci o Vitor, que ia ao museu. Aí o Vitor chegava lá, olha, eu gosto de ler. Digo o que é que o Vitor estava lendo? Minha formação de Joaquim Nabuco. Eu sou apaixonado por Joaquim Nabuco. Eu era desse tamanho nos textos dele que eu comecei a ler muito cedo. Aí, resultado, chegava o escravo aos pés de Joaquim Nabuco pedindo socorro. Ah, doutor Gutenberg, não tenho dinheiro, mas eu daria até R$1.000 no livro se eu encontrasse. Era um livro até grande e lá estava a história do negrinho que se prostrava perante Joaquim Nabuco, pedindo auxílio, pedindo a liberdade. Aí quando o Vitor chegou me dizendo que já tinha lido a minha formação de Joaquim Nabuco, me fascinou e ganhou um brindezinho. Aí eu convido depois agora o pastor Everson, porque ele faz parte, a pastora também, Provzec, que vão fazer parte desse trabalho. Agora eu vou explicar aos senhores em rápidas palavras. Há muito tempo, quando eu estava lá no meio de Quixeramobim, eu não perdi a lucidez. Aí eu disse assim, Senhor, eu tenho um irmão deprimido e quase cego, como o Senhor sabe, eu preciso cuidar dele. O Senhor me deixa por sua misericórdia voltar. Aí eu não sabia que estava na UTI. Aí a enfermeira chega, o senhor está sabendo que vai sair da UTI? Aí eu digo, vocês fazem o que quiserem. Eu não sabia de nada. Não sabia que estava. Aí alguém depois me dizia que era doutor Gutenberg lá olhando os prontuários, vendo e comunicando, e era essa história. Aí eu pedi a Deus essa graça. Olha, saí da UTI, fui melhorando, aí desço aquela cama muito alta, aquele clima gelado matando a gente, que é o que mais me maltratou, e muita gente. Aí vejo uma médica, o senhor sabe que amanhã eu vou lhe dar alta?
Aí eu, obrigado, Senhor, obrigado. E Deus estava operando bênçãos. Aí eu disse a eles, voltasse, a gente ia desenvolver alguns projetos com crianças carentes. E nós já começamos esse trabalho, temos uma pequena ajuda. Procurei aqui um homem de Deus, pastor Emerson, cuja esposa missionária, pastora Nádia, também colabora. Eles estão lá com os meninos, com jovens, desenvolvendo projetos bonitos. Nós já compramos uma sanfona de 48 baixos, uma pequenina, 4 teclados, já conseguimos 3 notebooks, o Walter técnico vai nos repassar mais 2, é isso, e vão ser instalados lá, porque agora nós vamos começar esse trabalho todo mundo tirando. Aí, quem é que eu chamo? Alguém que já gostava de ler e de recitar poesia comigo. Doutor Agileu, o senhor quer ser padrinho? Aí me perguntam só uma observação. Existe no Brasil, nascido em Guaramiranga, o maior físico da humanidade, o professor Valdemir Rodrigues. Doutor Fernando de Mendonça, está com 90 e tantos anos, num castelo lindo em São José dos Campos, de São Paulo. Meus amigos, esse homem é o responsável pelos sítios que deram no dia. Ele e Casimiro Montenegro que fundaram o INTA e o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. Aí eu não tenho como ter contato com ele. O que foi que ele fez? Ele pegou vários meninos pobres do Brasil, ele mora na Alemanha, na Estados Unidos. Aí ele disse aos amigos: os senhores têm como patrocinar um curso para esses meninos pobres do Brasil? E o que é que o senhor quer? Eu vou trazer. Aí ele pegou vários ligados à área de matemática, química e física. Voltaram todos com doutorado. Os vídeos deles estão aí. Infelizmente, nem o telefone da Prefeitura de Guaramiranga a gente consegue. Infelizmente, para saber se esse homem ainda é vivo, que o trabalho que ele fez é grandioso. Aí nós assim: doutor Agileu, o senhor tem como apadrinhar alguns meninos? Tenho. Aí o padrinho. Um dia desse fomos soltar a voz, com uma reportagem. Aí a gente vai ver outros padrinhos e vai dando certo. Aí, Magno, aqui da capa, aí vai no Tório. O que houve? Professor Eliel me chama e diz assim: o tempo corroeu o orçamento, não pode mais fazer uma segunda revisão. Daí o motivo porque alguns erros estão aqui. Aí tem a folhinha lá, a cabozinha, com a errata. Os senhores vão ler e vão ver, certo? Aí, dentre esses erros, faltou exatamente o registro da capa feita pelo meu irmão. Mas quando vier a televisão, vai sair. Aí o Daniel, que está aqui, ou que quer ingressar no jornalismo deste mundo. E aqui está o Gabriel, filho do meu amigo Raimundo, que cursa farmácia. E quando se fala em farmácia, o maior homem farmacêutico que nós tivemos nesse Ceará, sem dúvida, foi Rodolfo Teófilo. Sabe o que quer dizer Teófilo? Amigo de Deus. Que coisa bonita. Rodolfo Teófilo. No dia 10 de dezembro de 1878, morreram 1.008 pessoas de Paraíba. Foi o dia das 1000 mortes. Quantos coveiros contrataram? 64. Abriram as malas enormes. Aí o doutor Rodolfo Teófilo viu tudo isso e descobriu a vacina, e foi um trabalho fabuloso. Esse jovem, não sei quem é, que já terminou o segundo grau. O Vitor, o leitor, que já se prepara para a faculdade. O João Felipe, cujo nome já foi citado, o menino do primeiro lugar da UES, Medicina. O Andrew, que fez a diagramação, que também está a caminho. E aqui o Rafael, que brinca, muita gente brinca, acha muita graça. E ele agora vai ler o Dr. Humberto de Campos. Ah, Humberto de Campos, lá do Maranhão, que escreveu que se eu fosse vocês,
eu leio Humberto de Campos, as coisas mais engraçadas, as anedotas do Brasil. Aí ele conta que Dom João VI gostava das novenas católicas. Aí, mas quando chegava a hora do teatro era um desastre. Aí ele ouvia e o guarda-costas majestade, ou os beijos já se casaram? Não casaram ainda não, mas nós já vamos, o senhor está com muito sono. Tudo isso perde campo, tudo lá. O Edneuza e Aristeu, pronto, Zé, de pé. Meus amigos, aqui está o Douglas, ou o Álvaro, irmão do Douglas e do Vinícius, filhos daquele casal, os 3 estudantes acadêmicos da Universidade Federal do Ceará. Ali está o Lucas, meu parente ainda, que caminho da Universidade do Conselho, irmão. A caminho da Universidade também. E ali está o Matias, o homem da Química, já se formou em Química, agora fazendo a outra faculdade. E ali está o Luiz Gustavo, neto do meu grande amigo Antônio de França. Então, quando a nossa primeira dama se torna com os jovens, ela diz assim: meu Deus, já está tirando a minha oportunidade. Não é isso, Marcos, velho? Porque é uma realidade jovem ouvir quem é velho falando, não é para qualquer um. Então a gente vai brincando. Quero agradecer a vocês e dizer da nossa alegria de estarem aqui conosco nesta noite também. E o primeiro desafio vai ser agora 4 meninos, dentre o Daniel, vão pela primeira vez pegar na direção do carro, vão aprender a dirigir, porque nós vamos precisar deles. E o senhor, como padrinho, já sabe o que vai fazer. Então, muito obrigado, meus irmãos. Senhor prefeito, eu quero agora saber onde está o Mateus, ou Mataus, ou Richard Brown. Senhor prefeito, seguinte, senhora primeira dama, eu tive uma alegria muito grande no dia em que o professor Eliel entrou no museu levando o Mataus. E ali eu disse: ô Mateus, eu já estou velho, você é jovem, se quiser ganhar dinheiro não vai ficar no museu, que não dá dinheiro. Mas ele disse: não, eu vou ficando por aqui, então fique. E foi uma escolha muito acertada. Aí o que ele faz, amigo Mateus? Além de poetisa e gosta muito de rir, faz o concurso, passa, e hoje dando geografia do Dom Terceiro. Tudo isto é uma bênção. Então eu vou me aposentar e vou ter tempo para fazer muitas coisas ainda. O Mateus continuando no museu e vai ter um desafio grande. No mês de outubro, se Deus der vida, o meu criado Daniel vai publicar seu primeiro livro. Nordestinos que governaram o Brasil. Quem foi que passou o governo às mãos do imperador Dom Pedro II? Foi um regente único, o nosso Pedro de Araújo Lima, nascido na cidade de Siri, e não sabia que ele era nascido lá. Hoje, professor Vandeir, eu me comunico com o escritor lá que está sofrendo, maltratado pela prefeita por uma advogada, que não deu o mínimo apoio, ainda quase chorando, para publicar o livro dele, o primeiro livro. Ele parece muito com o professor Vandeir, porque o professor Vandeir me deu um exemplar no seu livro, a história de Tatira, e isso é de fundamental importância.
Então, Pedro Araújo Lima, regente único, passou o governo nas mãos do Pedro II Agostinho. E o Daniel viu esse trabalho, começou a pesquisar e, se Deus quiser, vai publicar. Aí, quando se fala em Pernambuco, vem o nosso historiador, nascido lá em Caruaru, e vem e começa a dar uma contribuição enorme à cultura, à história. Aí eu, que não entendo nada de tecnologia, porque ele nasci antes de ontem, e ele nasceu ontem, sabe manusear todo esse trabalho. E o que acontece? Hoje está aí o seu site de grande utilidade à história. Não só o viajante, mas também esse seu interessado em conhecer a história. Os registros, e não vou mais me prolongar, já estão cansados. Que a primeira dama está propiciando, é o que os professores dela. Eu gostaria também de não me estender mais muito nos autógrafos, porque eu vou ter muito tempo para autografar, a não ser a concessão, e dizer da alegria muito grande de estar aqui nesta noite com os senhores, de ver a atenção que todos têm, e dizer aos meus irmãos jovens: vamos estudar, vamos lutar. E logo vai ter um chá literário com vocês. Vão receber o convite, vai ser na casa do reverendo Emerson, no dia à noite, e lá nós vamos estudar algumas coisas relacionadas à língua portuguesa. A nossa língua portuguesa, não é isso, professor Valdemir? E tudo isso é importante. Então, Mateus, eu lhe desejo muita paz, muitas bênçãos à frente do museu, e que nós vamos continuar com esse trabalho para que o município ganhe muito. Muito obrigado a todos. Se não se deu o nome de todos, aí nós vamos aqui dar um brinde a vocês aqui. Ele não estava sabendo, mas ele também já tem decorado. Aí vem o vice-prefeito, senhor Gilmar Santos, chega à minha casa, me dá grande honra de falar sobre o museu. Aí eu ainda estou planejando a visita lá. Meu irmão João Lima, aí recebeu em 2003 ou 2004 um exemplar do livro, me manda um ofício lá, uma coisa bonita e que me marcou muito. Mas para dizer ao senhor, eu não sou bem assim poeta, eu recito o que os poetas escreveram. Vamos lá, doutor Agileu, o senhor vai citar aqui, eu vou representar João Furiba, e ele vai representar o nosso Lorival Batista, grandes poetas. Quem não conheceu João Furiba nesse Nordeste? Já dá para lembrar? Eles, numa grande cantoria, vai chegando meia-noite. Aí João Furiba diz: meu amigo Lorival, acho que já vou embora. Já é quase meia-noite, em breve vai dar 0 horas. E eu não quero dar maçã para a mulher que me adora. Qual foi a resposta do João Furiba? Professor, boa noite às pessoas que vieram aqui prestigiar. Eu não ia falar não, pedi para o deputado, ele teve medo, disse que ele foi aluno do Padre Paulo. Eu vou levar um cara. Aí é o seguinte, eu vinha também, eu ia lhe dar esse abraço em off, o Amâncio José de Lima Filho, o doutor Amâncio, que é meu compadre, capitão do exército, odeio o Bolsonaro. E o Teonato Ramalho também me mandou um abraço. E eu queria registrar, falando em cultura, a morte dessa enorme cearense, Rita de Castro, que dizia: você tem a bondade nos olhos, o cara é trabalhador, o sabe do pai, humildade sentiu. São mais de 500 músicas cearenses, ela compõe sozinha e ela morreu antes de ontem, ela é de Alçântara. Eu não me lembro da história do Furiba, que eu já me esqueci. Mas vamos falar do Louro Branco, só uma. Pronto, mas eu vou citar porque eu achei muito engraçado e ele lembra.
Meu amigo Lorival, acho que já vou embora. Já é quase meia-noite, breve para casa embora. E eu não quero dar passada na mulher que me adora. Furiba não vá agora com essa garota sua, que lá fora tem malandro que mexe até com a lua. Carrega ela e me deixa vagando só pela rua. Leva outros versos. Mais perigoso é a sua, ficar em casa sozinha, não entra pela sala, não sai pela cozinha. E eu, para não correr risco para onde vou, levo a minha. E aí a cantoria terminou e foi uma coisa bonita. O grande Rogaciano Leite pernambucano, cantando com Cega Lateral, diz: cego, você criou tantos filhos outros, por que não se casou? Olha a resposta do Cega Lateral, que cantou muito em Boa Viagem. Você fala em casamento, tenho vontade e não nego. Com minha experiência em batata quente eu pego. Quem tem vista leva chifre, imagina quem é cego. Era Cega Lateral. Cega Lateral, numa feira, Rogaciano Leite, muita cultura jornalista, chamou o cego de besta. Aí deu uma resposta bonita, mas não sei se lembra assim: andei procurando besta, porém besta capaz, e procurando esse besta encontrei este rapaz que não presta para ser besta, que é besta demais. Aí a categoria terminou, mas não quer colorando. Aí a gente diz: o Rogaciano Leite, ele é avô do juiz Rogaciano, que respondeu por Boa Viagem, que não, tem quase 10, e é juiz de Xerambi, na primeira vaga. O Louro Branco, Adela, estava cantando como paraibano, até porque a Lena Divina do Ceará está na Paraíba, e o cara começou a falar, 7 da noite, quando abriu a cantoria, professor, queria ir para a casa dele. Aí ele cantou verso, cantou o irmão da cá, insistia pastor, e dizer: eu quero ir para a sua casa. Aí começou a falar de lua, de romantismo. 10h30 da noite o cara voltou no tema, João Lima: eu quero ir para a sua casa. Ele disse: cantador, não quero ir para minha casa é muito feia. De um lado é o cemitério, do outro fica cadeira. De um lado se come terra, do outro se come pera. É muita gente. Eu também muito obrigado. Que Deus abençoe e proteja todos. Pessoal, não quero vocês permanecessem rapidinho. Nós temos mais 3 apresentações rápidas que é a Larissa e o Renan, uma música clássica, violino, a Larissa no violino, o Renan no violão, por favor, vamos acompanhar. Já estamos concluindo, viu? Como disse o nobre professor Cícero Pinto do Nascimento, eu apoio o para todos os convidados, para todos os presentes, e aí vocês também terão a oportunidade dos registros, né, professor? Então, por favor, professor Larissa, vamos lá para